Oi. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas eu quero ler, amados, a partir do versículo 3, para que haja uma melhor compreensão. E diz assim a palavra do Senhor: Como te roguei quando partia para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Lembrando os irmãos que nós estamos falando essa semana sobre os mestres, né? E ele está advertindo Timóteo para advertir outras pessoas a não ensinar outra doutrina, ou seja, tinha mestres de coisas erradas. Nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ou seja, nem tudo que pode ser ensinado é para ser ensinado. Algumas coisas produzem sensações ou ensinamentos que deterioram a nossa fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem e nem com que tanta confiança afirmam. Os irmãos já devem ter ouvido muito papo por aí sobre vários assuntos bíblicos que deveriam estar na Bíblia, mas não estão. Sobre coisas que deveriam estar sendo ensinadas, mas não estão. Mas na verdade são assuntos de genealogias intermináveis, de fábulas de velhas caducas, coisas que o próprio apóstolo Paulo fala. Bom dia, irmão Jamil, a paz do Senhor, irmã Ana, irmã Dulce Vidal, bom dia, irmão Cássio, Deus os abençoe, irmão Valdson Marques, bênção vocês por aqui. Irmãos, existem muitas pessoas trazendo essas conversas, por exemplo, para uma escola bíblica, né? Nós, Batistas do Sétimo Dia, fazemos essa escola aí no sábado pela manhã, algumas pessoas fazem no domingo ou sábado à tarde, e entra alguns assuntos no meio da lição, ou no meio de alguma conversa, ou até dentro de uma pregação, coisas que não fazem sentido. E o que o apóstolo Paulo está pedindo para Timóteo fazer, vai nessas pessoas que ensinam essas coisas que não fazem sentido, que não têm proveito algum. Mas só que eles continuam trazendo esses ensinamentos e acabam deturpando a fé de alguns. Ele diz, ora, o intuito deste mandamento, que é o que Paulo está mandando para Timóteo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Porque se o ensinamento for um ensinamento bíblico, for um ensinamento divino, ele vai produzir primeiramente o amor de Deus nos nossos corações. E nós, amados, quando amamos a Deus de todo o nosso coração, nós automaticamente amamos o próximo como ele deve ser amado. Nós já tratamos, já vivemos, já nos conduzimos diante do próximo do jeito que é para ser conduzido. E não como a gente acha. Agora, quando nós estamos querendo provar alguma coisa, alguma tese que está extra-bíblica, isso começa a mexer onde não deveria ser mexido, a trazer confusão na mente das pessoas e não há proveito algum. Paulo está dizendo, para de discutir besteira, porque isso não traz proveito. Pelo contrário, isso deturpa a fé daqueles que estão ouvindo. Para de trazer conversas sobre genealogia, sobre fábulas. Muitas das vezes a gente participa de momentos na igreja de aprendizado e às vezes o assunto foge. Quando foge pouco até vai, mas às vezes entra em caminhos que não faz sentido algum. Quando você começa a discutir coisas, por exemplo, como se a Terra é redonda ou se a Terra é plana, né? Ou quando nós começamos a discutir coisas sobre alimentos, mesmo que esteja no Antigo Testamento, eu deveria me cuidar desse ou daquele. A Bíblia já traz a sua resposta muito clara em cima disso. Ou quando começamos a dizer o que há no céu, se existem outros planetas, e daí a gente começa a entrar nesses assuntos que parecem ser assuntos tranquilos, que parecem ser assuntos que não vai trazer nenhum tipo de desarranjo dentro da igreja, mas não é verdade. Quando nós nos percebemos, estamos no meio de uma discussão, já passou-se tempo e nós perdemos o momento precioso da nossa escola bíblica ou no momento de discussão, e às vezes perdemos até um amigo ou uma amiga, um irmão, uma irmã em Cristo, por causa dessa amistosidade que acaba. Entende? Então, Paulo está dizendo, Timóteo, vai lá, conversa com essas pessoas, fala para esses líderes que, por favor, parem de ficar com conversa fiada. Porque o que eles estão fazendo, estão deturpando. O versículo de número 7 diz assim, querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem e nem o que com tanta confiança afirmam. Olha só,
As pessoas que normalmente trazem essas discussões, elas não dominam esse assunto, mas eles categoricamente estão afirmando coisas que não têm base. Como nós estamos tratando sobre mestres, irmãos, a palavra do Senhor separa. O Espírito Santo, ele concede o dom de mestre para algumas pessoas. E o mestre, ele é um professor. Ele é a pessoa que ensina, ele é a pessoa que sabe para ensinar. E eu conheço algumas pessoas com esse dom e é algo maravilhoso. Você ouve, há uma didática perfeita, há prazer em se ouvir. E quando isso vem de Deus, quando isso vem dos céus, nós precisamos estar focados naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Porque ainda assim que haja o dom, se nós não vigiarmos, nós acabamos nos perdendo. Nós pegamos um versículo sem o seu contexto, acabamos criando aí um pretexto de heresia e viajamos na maionese, né? É muitas vezes o que acontece. O Senhor nos chama para nós aprendermos a verdade na sua íntegra e a trazê-la para o nosso meio e vivenciá-la dia após dia. Quando nós analisamos a palavra do Senhor pela ótica do Espírito Santo, tudo muda. Nós não estudamos para criticar. Irmãos, eu confesso diante dos irmãos, que houve momentos em que eu, em tempos vazios diante do Senhor, o meu prazer, às vezes, dentro de uma escola bíblica, era discussão. Graças a Deus eu me converti desse sentimento. Talvez seja o de alguém que está nos assistindo, que se a escola bíblica não tiver um fervozinho, você não sinta prazer de estar ali. Mas esse não é o caminho de nós estarmos ali é o mais simples possível, de aprender a palavra de Deus. Ou quando nós nos encontramos entre irmãos num ambiente, numa roda de chimarrão para quem mora no sul, ou numa rodinha de café para quem mora em Minas, ou qualquer lugar onde você estiver, vocês estão reunidos e começam a conversar sobre a palavra de Deus. É muito fácil sair discussões que não fazem sentido, mas na verdade, aqueles que são mais fracos na fé, eles acabam sendo deturpados a sua mente porque não entendem aquilo que está sendo tratado. Não faz sentido para ninguém uma discussão baseada em coisas que não têm valor e que não possa agregar à nossa vida espiritual. Então vamos nos ater à palavra com amor. Paulo está dizendo, Timóteo, com amor as pessoas vão aprender. Porque o intuito do mandamento é que com amor os corações sejam tratados. Até que todos cheguemos à medida da plenitude da estatura de Cristo Jesus. Bom dia, irmã Fernanda, pastor Neri, Deus os abençoe, meus amados. Irmã Nereci, bom dia. Irmã Giovana, bom dia. Irmã Terezinha Grosklaus, bom dia. Irmã Rosenilda também, bom dia, irmã Rosenilda, Deus te abençoe. Amados, o Senhor nos chama para o conhecimento da palavra dele. Quando nós entendemos o que o Senhor está falando conosco, as coisas se tornam plenamente diferentes. Permita que a palavra de Deus tome conta da sua vida. Vamos nos tornar pessoas missionais, aonde aquilo que o Senhor quer realmente de fato acontece. Eu, quando gostava dessas discussões em momentos de rodinha, normalmente eu gostava de tratar daquilo que é mais sem resposta possível. Sabe quando você quer realmente ver a situação ferver? Hoje eu me sinto convertido desses sentimentos, porque essas discussões não levam a lugar nenhum. O que leva a algum lugar é quando o nosso coração é tratado pelo amor de Deus e quando nós queremos ver a paz do Senhor e os mandamentos de Deus serem manifestos. Para os irmãos terem plena certeza do que eu estou falando, havia mais prazer nesses momentos de discussão do que levar a palavra simples, né, de Jesus te ama e de que a palavra de Deus nos ensina assim, assim, assim. Entende? Havia mais prazer em ver as coisas ferverem, em ver as discussões armadas, do que realmente fazer aquilo que é básico e simples, dizer Jesus te ama e orar por alguém. Então você entende que o propósito principal não é a vontade do Senhor, mas são as nossas próprias discussões. E o apóstolo Paulo vai muito em cima disso. Ele não usa apenas essa vez, ele continua falando sobre isso em outras das suas cartas, sobre essas discussões intermináveis que levam mais à deterioração da mente daqueles que estão ouvindo. Irmãos, entenda, todas as vezes que nós ensinamos dentro da igreja ou em nome da igreja alguma coisa que não vem da Bíblia, nós estamos atrapalhando o crescimento espiritual daqueles que nos ouvem. E como pastor, ou como os pastores, que tem pastores aqui com a gente também, como líderes espirituais preocupados com o crescimento da igreja,
Nós precisamos realmente, hoje eu entendo, precisamos realmente nos ater apenas àquilo que o Senhor quer. Porque tudo que Ele nos trouxe realmente faz sentido. Aí alguém chega e diz assim, mas poxa vida, queria tanto que tivesse mais detalhes sobre Adão e Eva, porque é muito pouca coisa, ou sobre o peixe que engoliu Jonas, né? Ou sobre qualquer outro assunto que a Bíblia não conta, sobre o céu, sobre a queda do diabo. Eu queria... Irmãos, o Senhor deixou para nós exatamente aquilo que Ele sabia que nós precisávamos para não passar das contas e a gente romper alguma coisa que não era para romper em questões de ensinamento. Ele sabe da nossa gana por essas coisas. Hoje nós temos o que precisamos. E não pense que foi o homem que deixou pouca coisa para nós estudarmos. Nós temos aqui dentro exatamente o que Deus quis que nós tivéssemos. Ah, pastor, poderia ter pelo menos mais uma ou duas cartas de Paulo. Ele cita cartas aí nas cartas que não estão aqui. Irmãos, veio o que o Espírito Santo quis. Não pense que o Espírito Santo ficou refém do concílio de Niceia, do concílio de Constantinopla, dos concílios que aconteceram, das conversas entre os apóstolos. Não pense que o Espírito Santo e o nosso Deus Todo-Poderoso é refém de algum homem. Chegou para nós o que Deus queria, né? Os homens, os apóstolos que nós conhecemos por aqui, aqueles que foram enviados, todos foram antes chamados pelo Senhor. O Senhor foi até os 12, escolheu um por um. Nada acontece sem que o Senhor permita. Ele tem o controle de todas as coisas. E se você tiver plena certeza disso, você vai entender que a palavra de Deus é exatamente o que precisamos. Não precisamos viajar na maionese. Não precisamos andar atrás de conversas que a Bíblia não nos diz. Claro, nós estamos vivendo num momento tecnológico, nós precisamos aprender coisas para nós nos darmos condição da nossa vida nesse instante. Mas a respeito da salvação, tudo que nós temos que saber, a palavra do Senhor nos explica. Não há lugar para uma nova revelação na nossa vida. Não há lugar para um novo versículo bíblico. Não há ninguém, por mais ousado por Deus que seja, que tenha o direito de colocar um trecho, um versículo sequer, né? Ou interpretar de uma forma diferente a palavra de Deus do jeito que ela está. O Espírito Santo, ele é pleno, ele é completo. E tudo que ele deixou para nós, queridos, é exatamente o que nós precisávamos. O que precisamos é adentrar aqui dentro dessas palavras. O que precisamos é gastar tempo em oração pedindo a revelação do Senhor para nos fazer entender a vontade dele e nos entregar essa vontade. Nós não estamos dando conta do que está escrito. Como é que nós vamos querer coisas diferentes? Como é que nós vamos entrar em discussões intermináveis, em genealogias de velhas caducas? Como é que nós vamos entrar aí em discussões e fábulas que produzem controvérsia e não produzem o amor? O que nós precisamos é entender como Deus olha para o mundo e sermos instrumentos. Se o Senhor quiser te usar hoje para qualquer coisa, Ele tem essa liberdade. Se o Senhor quiser usar o seu coração, ou a sua boca, ou as suas mãos hoje, Ele tem liberdade? Alguém pode dizer, ah sim, pastor. Deus tem liberdade para fazer na minha vida o que Ele quiser. Se Ele estiver falando, você está conseguindo entender? Porque o Senhor fala conosco, mas nós não atentamos para a voz dEle. E Ele não fala de voz audível. Eu não sei se Ele queira, né? Mas normalmente Ele já está nos tocando, querendo nos usar os nossos lábios para pregar a palavra, usar as nossas mãos para dar carinho, né? Quando eu digo isso de forma figurada, ou Ele está querendo usar as nossas condições financeiras para ajudar alguém. Se Ele estiver falando, o seu ouvido está aberto o suficiente para ser instrumento dEle na vida de alguém. Porque se eu não estiver, irmãos, nem o que está aqui eu estou vivendo. Então não faz sentido nem procurar outras coisas. Se nós nos atermos à palavra do Senhor, nós vamos gastar aí 1000 anos e não vamos viver tudo que está escrito aqui do jeito que ela pede. É pela misericórdia, pela graça e pelo amor, e o Senhor vai nos conduzindo. Deixe que Deus te use, deixe que Deus te abençoe e te conduza à vontade dEle dia após dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu cumprimentar os demais irmãos que chegaram aqui. Uma Sidney escreveu, como diz meu pai, pastor, é mistério de Deus. Amém. Uma Rosana Muxo, bom dia, paz do Senhor. Mandagma Braga, bom dia, glória a Deus. Uma Simone Barros, que Deus derrame seu Espírito Santo sobre cada um de nós, nos dando sabedoria e discernimento. Amém. Irmã Léo, há um tempo para todas as coisas, o que falamos da palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, irmã Raquel. Irmão Altair Antônio, bom dia, meu irmão, Deus te abençoe. Irmão Alfredo Straub, bom dia. Irmã Nereci Martins, bom dia. Deus abençoe a todos os irmãos. Acredito que eu consegui aqui falar o nome de todos. Se alguém ficou sem receber os cumprimentos, que Deus abençoe a sua vida. Prazer recebê-los todos aqui pela manhã. É um privilégio muito grande nós estarmos aqui juntos. Que Deus abençoe o seu lar, sua casa, sua família. Deus abençoe o seu trabalho, os seus negócios e principalmente a sua vida espiritual. Que possamos fluir no Espírito Santo dia após dia. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai querido e Deus de majestade, diante do Senhor nós te agradecemos por tudo que nos tem feito, pelo teu amor, tua graça, tua palavra, tua revelação. E pedimos que o Senhor, ó Deus, nos leve a obedecer a tua voz acima de todas as coisas. Perdoe os nossos pecados, Pai. Purifica-nos e santifica-nos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o ensinamento da tua palavra possa fazer parte, possa constar, ó Deus, todos os dias da nossa vida e que nada, nem ninguém nos afaste da presença e do propósito do Senhor. Que seja repreendido toda obra do diabo, do inimigo nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho e no nosso ministério. Que o Senhor seja exaltado e glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, amados. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo possa complementar em cada coração e renovar as nossas forças espirituais na presença dele. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã estaremos juntos mais uma vez. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.